Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas, bom dia, paz e bem. É Bruno Black. Vamos hoje, nesta quinta-feira, primeira semana do Advento, do Natal do Senhor, celebrar a Sagrada Liturgia. Nosso Evangelho será o de Mateus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Amados e amadas, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Finalizando essa passagem do Evangelho, ela vai de contraponto ao que nós temos na primeira leitura de hoje, que é do livro de Isaías. Aqui no Evangelho finaliza com os ventos deram contra a casa e grande foi a sua ruína. E lá no livro de Isaías, na primeira leitura vai dizer: naquele dia cantarão este canto em Judá, uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antimuros. Abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. E tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. De um lado, no Evangelho, Deus fala que as nossas bases precisam estar bem sustentadas. A nossa base emocional, a nossa base espiritual. E é por isso que hoje em dia as doenças mentais, psicológicas, não param de crescer, porque desde muito novo, novos, essa geração tem sido educada com pouca firmeza, com pouca substância, com pouco contato com a palavra de Deus. Os pais vão deixando para que os filhos vá à catequese, vá à igreja, quando eles um dia sentirem vontade de ir. E aí você está vendo crianças com 10, 11 anos, com síndrome de pânico e tantas outras doenças que vão se somando, E que não sabem falar nada sobre os 10 mandamentos, sobre as coisas de Deus, sobre a igreja. Eles não têm base nenhuma, eles não têm um mínimo de um esqueleto espiritual, de uma estrutura. E aí se torna uma geração cada vez mais fraca, mais frágil, aonde, olha só a palavra, qualquer vento de ensino diferente e doutrina diferente leva eles para longe de Deus. Qualquer ensinamento com um pouquinho de inteligência desfoca eles totalmente do propósito que Deus tem para eles, da grandiosidade que Deus tem para eles dentro da igreja.
É nossa responsabilidade, diante dos mais novos e pequenos, apresentar eles a Deus o quanto antes, para que eles possam ter a oportunidade de terem os seus alicerces criados com mais firmeza, porque o vento vai dar contra a casa. E essa ruína não pode ser grande. Pelo contrário, tem que ser criado muros e antimuros pelo próprio Senhor, como diz na primeira leitura. O Senhor cria muros e antimuros para que entre o seu povo eleito, o seu povo escolhido. Estamos nesse tempo tão favorável de ensinar as crianças que o Natal não é só o aniversário de Jesus, não é só a época dos presentes, é a época de celebrarmos que Deus se fez homem, que o Verbo se fez carne, que Ele está no meio de nós. Que se Jesus teve que aprender muita coisa, nós também temos que aprender muita coisa. E por fim, amados, não menos importante, tem uma frase de Santa Teresa de Ávila, que ela fala assim: que não se descuidem, limitando-se a receber graças sem nunca produzir obras. Vejam que quem muito deve, muito terá de pagar. Que a gente não seja descuidado, só preocupado em receber. Que a gente saiba dar, que a gente saiba ter obras que falem por nós. Não só receber graça sobre graça, mas ser graça sobre graça na vida dos outros. Amados e amadas, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que o Senhor nos abençoe com a alegria que vem da Jerusalém Celeste, a cidade fortificada. O Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.